Olá, pessoal, eu sou a Aline Lorandi, esse é o canal Land e hoje nós temos um encontro. Eu, você, café e gente que sabe muito. Hoje eu trouxe aqui para o Coffee Land, do canal Land do YouTube, das minhas páginas de Instagram, aline.lorandi e do Facebook também, para você nos acompanhar por onde ficar melhor para você. Trouxe para vocês uma convidada muito especial. Ela é muito dedicada, ela sabe muito de nutrição, é a minha nutricionista, uma pessoa em quem eu confio e confio também para você ter informações para poder prover, né, para poder pensar em formas de melhorar a alimentação do seu filhinho, da sua filhinha, ou mesmo para pensar na alimentação na escola, né? A gente sabe que a alimentação, a nutrição tem um papel muito importante no desenvolvimento do cérebro das crianças e também naquilo que o seu corpo vai poder fazer para se desenvolver, para desenvolver as outras habilidades importantes para a vida. A Claudine Lázari Novello, então, que é a nutricionista que eu convidei para conversar com a gente hoje, é formada pela Unicinos em 2010 e, portanto, tem mais de 10 anos de prática, é especialista em nutrição clínica e tem trabalhado aí com nutrição clínica, com nutrição hospitalar também, com atendimento a idosos. Mas ela tem uma peculiaridade muito especial. Ela é mãe da Laura. E a Laura é uma menina que come muito bem. Então, além de todo o conhecimento que ela tem para dar para a gente, ela também tem o seu exemplo, que é uma maravilha. Essa menina super saudável, que come muito bem, é uma inspiração para mim, embora a Bela não siga o modelo nem um pouco. Oi, Claudine! Oi, tudo bem? Tudo bem. Para você que não conhece ainda o Coffee Land, não assistiu o primeiro, esse é o nosso segundo Coffee Land. A gente faz a entrevista enquanto dura o café longo, é a parte de conhecimentos mais, digamos assim, formais, né? Depois a gente vai para a segunda parte do Coffee Land, em que eu vou tomar um shot de expressinho e fazer perguntas curtinhas para nossa entrevistada responder também com respostas curtinhas de uma palavra ou uma frase. Vamos lá, então? Deixa eu pegar minhas perguntas aqui. Vamos lá. Claudine, vamos pensar aqui em mamães, em papais que estão começando, né? Ganharam seu nenenzinho, né? Estão se preparando. Eu, quando fui ser mãe da Isabela, fui ler tudo que tinha sobre nutrição, porque é uma parte com a qual a gente se preocupa bastante hoje com os problemas de obesidade infantil, por um lado, por outro lado, de crianças muito seletivas para comer. Conta para a gente como é que se começa a alimentação da criança, o que vem antes dessa alimentação, se há dicas, se há fases, se há formas melhores de fazer isso. Conta para a gente. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês no canal. Espero auxiliar muitos pais nesse processo da alimentação e esclarecendo algumas dúvidas. Bom, então a gente começa primeiramente ali antes dos 6 meses com aleitamento materno exclusivo, né? Que ele é de extrema importância para a criança, que vai auxiliar então todo no desenvolvimento dela, né? Então, muitas vezes, às vezes a mãe, o pai, ou até assim os familiares questionam nesse início se o leite é importante, se não precisa dar uma água, um chazinho para a criança, né? Então, a gente já sabe que não tem necessidade que o aleitamento materno, ele é o alimento mais exclusivo, mais essencial que a criança precisa nesse início, né? Mas aí, quando a criança completa 6 meses, vem a questão da introdução alimentar, né? Que muitas vezes gera muita expectativa nas mães, nos pais, nos avós, né? E às vezes essa grande expectativa acaba dificultando um pouco o processo. Então, eu quero dar algumas dicas para auxiliar vocês nessa caminhada dessa introdução alimentar. Também é importante falar, já que eu falei um pouco de aleitamento, falar dos 1000 dias, né? Que não sei se alguém já ouviu falar, mas muito se fala hoje nos 1000 dias da criança, que o que são? Então, é desde a concepção, né? Desde a gravidez até os 2 anos de idade.
Então, nesse período, tudo que a gente oferecer para a criança vai ser super importante para o desenvolvimento do futuro dela. Então, por isso que, assim, eu vou tentar auxiliar vocês ao máximo nessa introdução alimentar para vocês se dedicarem, porque a alimentação saudável, ela vai ser fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, no início, assim, alguns sinais que a gente pode estar prestando atenção, que aos 6 meses vai ser quando acontece a maturação do intestino e da função renal da criança. Por isso que a gente começa com 6 meses e não antes, tá? Outra coisa, a criança ela vai começar a ficar mais sentada, mais firmezinho, o pescoço fica firme, a questão da protusão da língua, né, que é aquela linguinha para fora, assim, ela vai reduzir. E mais ou menos com 3, 4 meses, a criança começa a querer botar objetos na boca, né? Então, uma dica super importante é aproveitar isso, utilizar os mordedores de diversas texturas para a criança ir conhecendo texturas, né? Isso vai ser importante para lá nos 6 meses, quando ela tiver que conhecer o alimento, ela já levou outros objetos na boca, né? Bom, então, vi todos esses sinais, a gente vai começar a introdução alimentar nos 6 meses. A gente tem o guia do Ministério da Saúde, né? Que a gente até pode disponibilizar o link aqui para vocês, que ele é super interessante. Ele esclarece, assim, muitas dúvidas, ele até traz exemplos de cardápios, né? Então, o Ministério, ele recomenda a gente fazer o quê? Começar já com 3 refeições. Aí, começar com o almoço, uma fruta pela manhã e uma fruta à tarde. E depois, conforme a criança vai crescendo ali nos 7, 8 meses, a gente vai aumentando, inclui a janta, para quando chegar no 1 aninho, ela ter a alimentação igual da família. Agora eu vou falar um pouco assim na prática, como eu fiz então com a minha filha, que eu fiz um pouco diferente. Eu optei por começar pelo almoço, porque tem alguns assim estudos ou conversando com outras nutricionistas também, que a gente observa que quando a gente começa assim pelo almoço, que é uma alimentação, a gente fala papa salgada, mas não seria, né, salgada, né, mas alimentos assim, a criança vai ter mais aceitação depois das frutas, porque muitas vezes a gente começa pela fruta, que querendo ou não, ela é um pouco mais doce, e aí o paladar da criança acaba se viciando, digamos, naquele doce, que é o natural da fruta, e depois ela fica um pouco mais relutante para os outros alimentos, né? E quando eu comecei, eu optei por começar assim com menos alimentos, né? Então, o que a gente vai oferecer para essa criança? Existem os grupos alimentares, né? Então, tem o grupo da proteína, que são as carnes, né? Carne vermelha, carne de frango, o ovo, peixe. Tem o grupo da leguminosa, que é o arroz, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Tem o grupo do tubérculo, então, que é mais as raízes, mandioquinha, aipim, batata. Depois tem o dos cereais, que é o arroz, a massa, a quinoa. E o das hortaliças, aí eu separei hortaliças verdes e hortaliças coloridas. Então, quando eu iniciei com a Laura, eu comecei só com 3 grupos. Eu comecei com o tubérculo, com brócolis, com tubérculo, com uma batata, com uma hortaliça verde, um brócolis e uma colorida cenoura. Então, eu optei por ser menos, começar com menos, mas foi uma opção minha. Vocês podem já começar com todos os grupos. Só que no meu entendimento, assim, como é tudo novo para a criança, é como se o paladar dela fosse uma folha em branco. Então, tudo ela vai estar conhecendo. E às vezes, nesse início, na ânsia da criança comer, a gente começa com muita opção, sabe? Então, de repente, começar mais tranquilo, com menos alimentos e gradualmente introduzindo outros, pode ser que auxilie nesse processo. E aí depois eu fui introduzindo outros grupos, né? Aí na próxima semana eu já introduzi a proteína, depois uma frutinha, depois fui introduzindo as leguminosas, né? E aí uma fruta de manhã, na outra semana já introduzi a janta, né? Então foi assim uma coisa gradual. Como que eu fiz esses alimentos? Então, existem várias formas que a gente pode cozinhar o mesmo alimento. A gente pode assar, cozinhar na pressão, no vapor, saltear, né, na frigideira. Mas eu optei nesse início por cozinhar no vapor. Até eu trouxe aqui, às vezes a gente pensa no vapor que precisa ter aquela panela lá, né, chique do vapor, mas não precisa. Eu comprei esse acessório aqui, ó, que tu bota qualquer panela que tu tem, tu bota água embaixo aqui e tampa.
E aí tu cozinha os alimentos. Ali eu cozinhava tudo, até um pedacinho de carne, né? Que ele é super baratinho e bem prático, sabe? E no vapor a gente conserva mais os nutrientes, né? Ah, sim. Então, isso. Aí no início eu optei por fazer no vapor. E aí eu amassava com o garfo. A gente não tem necessidade de liquidificar, tá? Essa não é uma orientação. Então sempre amassa o garfo. Pode ser que o alimento vai ficar um pouco mais seco, né? Então tu pode adicionar a própria água do cozimento para ele ficar um pouquinho mais cremoso, né? E aí vai oferecer para a criança. Eu ofereci o método misto, que foi assim, amassadinho, e também ofereci o alimento para a Laura pegar na mão. Isso que é o BLW, né? Que tem gente que só faz esse método, né? Então, eu ofereci os alimentos nesse início, eles têm um corte mais longitudinal, mais compridinho, né? Para a criança conseguir pegar na mão. Então, eu ofereci dos dois jeitos e ela foi aceitando. Eu, como mãe, tinha bastante expectativa no primeiro dia. Até hoje eu me lembro do nosso primeiro dia. Ela comeu muito pouco, acho que se foi uma graminha de cada coisa, e tipo, teve uma sujeirama por toda a casa. Mas no próximo dia ela foi comendo um pouquinho mais, né? E outra coisa também que eu já estudei muito, só que na prática a gente vê que é bem diferente, né? O comportamento da família, o nosso comportamento quando a gente vai oferecer o alimento, né? Então, é normal a criança cuspir, fazer careta, e aí a gente, como nossa reação, assim, instintivamente a gente vai dizer, ai, não gostou, ai, não tá bom, né? E isso a criança já pega como uma coisa para ela. Então a gente tem que se policiar para dizer diferente, né? Ai, que gosto diferente tem esse brócolis. Tu achou um gosto diferente? Cuidar o timbre da voz que a gente usa, que também vai influenciar, né? Porque esse momento tem que ser um momento, ela tá conhecendo um momento de respeito e ela não pode se sentir pressionada, porque se ela se sentir pressionada, ela já não vai querer, vai saber que aquele momento da refeição é algo, digamos, tenso, né? Então a gente tem que fazer todo um ambiente favorável. Então, se puder ser uma hora que tem toda a família na mesa, não tem necessidade de ter TV, celulares, né? Muitas vezes até a gente às vezes vai almoçar, leva o celular. Então, pegar essa prática de não levar na mesa, porque senão vai distrair a criança. E pode ser que agora, com 6 meses, ela não note, mas se é um comportamento da família, a criança vai ir pegando esse comportamento para ela também, né? E ter uma rotina, né? Porque muitas vezes, assim, se a criança tiver com sono, ela não vai comer, né? Ela vai sentar no cadeirote, vai chorar, vai virar o rosto, vai espernear. E também a gente tem que cuidar, como nós estamos numa transição, né? No início, aos 6 meses, o aleitamento materno, a alimentação vai complementar o aleitamento materno, né? Então a criança, ela mama. Então, se eu der o seio, ou, enfim, o que a criança use, uma fórmula muito próximo da alimentação, ela não vai comer. Então, a gente sempre orienta, assim, 2 a 3 horas de diferença entre a mamada e a alimentação. Então, a gente tem que fazer todo, assim, um ambiente que propicie que a criança tenha uma boa aceitação dessa refeição, né? E também, outra coisa que vale ressaltar, que às vezes a gente começa com aquela alimentação dos 6 meses esmagadinha e permanece assim, até a criança chegar a 1 ano. Só que a partir dos 8 a 9 meses, a gente já pode amassar menos esses alimentos, né? Se a criança come com a mão, a gente já pode, em vez de fazer aquele corte comprido, a gente pode fazer cortes menores para a criança treinar a pinça, né? Que também já vai auxiliar no desenvolvimento. E nessa idade, 8 a 9 meses, aí eu sugiro que vocês façam assim, se eu quiser usar um tempero, uma salsinha, se eu quiser fazer um risotinho, né? Porque antes disso, nesse início, 6, 7 meses, eu oriento vocês a oferecer sempre alimentos separados. E eu não utilizei sal, mas o Ministério, ele orienta, pode usar pouca quantidade de sal. Eu utilizei com a Laura sal a partir de 1 aninho, mas pode estar sendo utilizado, né?
E aí, então, ali 8, 9 meses, a pessoa faz um risotinho, às vezes uma sopinha que mistura os alimentos, porque aí a criança já vai ter esse conhecimento, né? Do que é o sabor da batata, do que é o sabor do brócolis, aí ela vai conhecer o que é o sabor misturado, né? Para que a gente chegue ali com 1 aninho, aí vai cada vez amassando menos, e com 1 ano a criança tem que ter uma alimentação igual da família, na consistência, né? E também que seja uma alimentação saudável. Eu acho que é isso. Igual comendo McDonald's, né? Porque assim, no início, a criança, 6 meses, tu pensa assim, ela nem tá vendo que eu tô comendo, digamos, nós estamos jantando e ela tá comendo pizza. Mas se é um hábito da família, vai ser uma coisa que a criança vai querer comer, né? Porque a criança segue o exemplo dos pais, não adianta, né? Sim. Então, também é um momento importante para a família ter uma mudança de hábitos alimentares, né? Porque, que nem eu falei, aquela questão dos 1000 dias. Toda essa mudança de hábito vai influenciar no desenvolvimento da criança no futuro, na adolescência, na fase adulta, né? Então, é super importante a gente se dedicar. O que eu posso dar de dica? Eu fazia, tipo, um cardápiozinho no Word, assim, para mim saber o que eu dei para ter essa variedade, né? Até eu tenho aqui um só para mostrar para vocês. Olha só. Então, eu botava o nome dos grupos e o que eu ia dar para Laura, né? Sim. Daí faz uma alimentação variada, então ao mesmo tempo você controla o que você está dando para o seu filho, né? Sim, porque a E gente já ajuda para fazer as compras também, né? Isso, a gente já sabe claro. que vai fazer, vai precisar comprar para a semana. Perfeito. Sim, aí se programa, porque a vida de mãe já é corrida, e depois que tem filho, a nossa memória não fica mais tão como era antes. É verdade. Então, de repente, tu não sabe mais quando tu deu batata, se foi segunda, se foi terça. E aí, então, tu programa a tua lista de compras e também tu tem ali as opções para tu saber, hoje eu vou dar batata, hoje eu vou dar, e tem já meio se programa, né? Na organização é tudo, né? Sim, claro. E também o que tu pode fazer assim, eu vou dar feijão, né? Vou cozinhar o feijão, eu fazia sem sal na época. Você pode pegar uma forminha de gelo e aí congela as porções, né? Ou eu cozinhei um alimento e sobrou, já congela a porçãozinha. Depois tu só tira, né? Descongela e dá para criança, né? Perfeito. Para ser mais prático no dia a dia, porque precisamos, né, de praticidade. Isso, com certeza. Com certeza. Olha só da primeira parte do nosso Coffee Land eu já entendi tudo que fiz de errado com a Isabela. Para vocês verem a importância, gente, a gente fica só confiando, às vezes a minha pediatra é maravilhosa, né? Mas cada um tem a sua especialidade, né? Então, daqui a pouco, se tivesse um acompanhamento nutricional desde o início, não dava, né? Porque a Isabela, a gente é super seletiva, né? Mas justamente eu comecei com as frutas, por exemplo, né? Então, a importância, gente, olha a dica, a Dini atende online também, tá? Então, a Dini, a Claudine, o jeito que eu chamo ela, elas também chamam, né? Mas a importância, gente, a alimentação é fundamental, ela determina muito do que a gente vai ser na vida, né? Claudine, a gente sabe que os 2 anos ali são um marco importante, né? Pelo menos quando eu comecei a fazer a alimentação da Isabela, tinha o até 2 anos, não pode certas coisas, né? O que é proibido, o que pode dar, o que não pode dar, então até esse marco importante dos 2 anos da vida da criança. Sim. Então, tem a questão que a gente fala muito, que é o açúcar, né? Que sempre vai ter alguém, até os 2 anos, que vai querer oferecer uma bala, ou um chocolatinho, um biscoitinho, né? Sempre tem alguém que quer oferecer. Mas é sempre importante, né? A gente perguntar se a gente quer oferecer alguma coisa para a criança, para aquela família, antes se a criança come ou não, por mais que seja da tua família, seja o filho do teu irmão, né? É importante a gente perguntar. Mas essa questão do açúcar, então, até os 2 anos não é recomendado. E depois que a criança faz 2 anos, eu não vou precisar começar a botar açúcar em tudo só porque agora tá liberado, né? Então, porque às vezes a pessoa acha, agora fez 2 anos, tá liberado, vamos agora tomar só brigadeiro e branquinho. É. Beijinho. Claro que
É importante a criança ter o contato com esses alimentos, porque faz parte da nossa vida, né? Porque daqui a pouco a pessoa vai excluir, quando vê a criança vai lá numa festinha, nunca comeu um alimento e vai atacar ferozmente aquilo, né? Uhum, vai Então, passar mal. isso, verdade. Então, pode ser introduzido após os 2 anos gradualmente. Então, dá a opção tem um açúcar, o demerara, o mascavo, que são opções mais integrais, né? Do açúcar, do que o açúcar refinado em si. Tem a questão do mel também, que não é indicada pela questão da toxina botulínica, né? Ah, Então, a sim. gente também evita o uso do mel. Hum. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Também a partir, só vi confirmar, também a partir dos 2 anos o mel. Tem outras questões como as oleaginosas, que são a castanha, as nozes, né? Que a gente pode oferecer a partir de 1 ano, que esses às vezes são alimentos mais alergênicos. A Sim, gente pode oferecer, só que nunca vai oferecer inteiro, porque a criança pode se engasgar. Então, pode triturar, fazer uma farinha, né? Não precisa comprar a farinha, tu pode mesmo triturar em casa, e aí tu pode fazer um bolo, uma panquequinha, né? Alguma coisa assim que tu inclui esse alimento. Outro alimento que a gente tem que prestar atenção também é a pipoca, que também é indicada acima de 2 anos pela questão do engasgo, né? Porque às vezes a criança pode se engasgar, que fica aquela pelezinha, o envolto da cápsula ali do milho, né? sim, Então, sim. tem algumas receitas que fazem milho com sagu, milho, desculpa, perdão. Fazem pipoca de sagu. Só Ah, que na prática eu já fiz e não foi assim tão tão bom, porque ela estoura bem pequenininha, fica uma pipoca bem pequenininha assim, e ela demora para estourar. E eu fiz na panela, então de repente se alguém quiser testar e fazer naquela pipoqueira eletrônica, de repente pode ser que seja diferente. Porque aí ela estoura completo e não fica nenhuma coisinha para a criança se engasgar. sim, sim, Então é importante a gente cuidar isso. sim. E também tem os alimentos processados e ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, né? Que a gente também não indica para os menores de 2 anos. A orientação sempre para menores de 2 anos é uma alimentação mais natural possível. Então, é a base de frutas, verduras, né? Mas a criança, digamos, eu posso fazer um bolo para ela depois que ela completar 1 aninho? Pode fazer. Aí pode estar utilizando outras opções naturais, que não são o açúcar, né? Essas farinhas mesmo, que nem eu falei das oleaginosas, outras opções. Então, a gente só tem que cuidar com esse consumo, né? Que esses alimentos têm muito, assim, corantes, edulcorantes, são muito processados, então não é indicado para a criança ter essa exposição tão excessiva. Muito bem, olha só. Então, a gente ficar ligado nas coisas que são proibidas. Tem idade para tudo, inclusive para comer, né? Então, essa pergunta, obviamente, é do meu interesse, né, Claudine? O que fazer com crianças muito seletivas para comer? Sabe que quanto mais eu converso com outras mães, parece que mais comum é isso, né? Aquelas crianças que se negam a comer determinados alimentos. Você tem dicas para dar? Como é que a gente lida com isso? Sim, com certeza é uma coisa que vem cada vez sendo mais comum. Até recentemente eu estava vendo uma live de uma colega, né? E ela expôs que existe até CID, então é considerado assim uma doença, porque se tem CID é doença, né? Mas claro que não tem tratamento medicamentoso, mas sim ele é um tratamento que a gente faz, né, com a nutricionista, às vezes precisa outros profissionais envolvidos, mas que ele é uma caminhada longa que a gente tem que ser feita, né? Então, que dicas que eu tenho que dar para dar sobre seletividade? Eu acho que o principal é ter uma rotina com a criança. O que é uma rotina? Até assim, pode fazer, dependendo da idade da criança, né? Fazer um quadro, né? Faz um papel que ela desenhe a hora que é o café da manhã, a hora que é o almoço, a hora que é o lanche da tarde, a hora que é a janta. Então agora nós estamos aqui na hora do almoço, nós vamos almoçar. Aí ela vai dizer, eu quero comer um biscoito. Aí vai lá no quadro, né? Pode botar na geladeira e dizer, não, filha, aqui, agora é a hora que a gente vai almoçar. Não é a hora de comer biscoito, né? Essa é uma dica.
ter a rotina e também cuidar o que vem antes da refeição e depois. Porque, assim, às vezes a criança belisca muito próximo do almoço, né? Ou ela acordou muito tarde, não quer comer, né? Aí, às vezes, come uma coisinha, já é o almoço, né? Então, cuidar também com essa questão e o que vem depois, né? Porque às vezes, a criança já sabe, depois eu vou ter a minha mãe vai me dar um biscoito, eu não vou passar fome, né? Então, ela vai se ligando nessas pequenas coisinhas. Então, é a rotina. A outra coisa, deixa eu olhar aqui minha colinha, que são várias dicas. A outra coisa é a questão, assim, de envolver a criança nesse processo. Dentro da seletividade alimentar, existe, assim, não sei se posso dizer níveis, mas tem aquelas crianças que nem querem encostar no alimento. Digamos, uma criança não tolera o tomate, ela não tolera muitas vezes até a cor vermelha. Então, cabe nós avaliar qual é o nível que está o nosso filho. Ele não come o alimento, mas tolera a cor? Ou não, ele não come e não tolera a cor. Então, vou começar pela cor. Vou começar a expor essa cor em brinquedos, né? Trazer brinquedos de frutas, verduras, né? Muitas vezes a criança não quer encostar, né? Então, falar para a criança, mas trazer ela, me ajuda a lavar a alface, me ajuda a lavar o tomate, você não precisa experimentar, né? A criança tem que ficar tranquila, porque se ela se sentir pressionada, ela vai para trás, não vai querer experimentar. Isso é um processo, assim, que ele é demorado. Então, não é assim, minha filha, meu filho começou agora a me ajudar, semana que vem ele já vai começar a comer? Não é. É uma coisa de formiguinha que tem que continuar gradualmente. Então, inserir na cozinha, não precisa experimentar, mas ajudar, lavar, sentir o cheiro. Muitas vezes a criança, a questão do cheiro, né? Tentar incluir todos os 5 sentidos da criança naquele alimento. Então, o cheiro, o tato, muitas vezes a criança não quer pegar o alimento, né? Então, às vezes até tem alguns alimentos que são mais pigmentados, tipo a beterraba, né? Fazer a criança pintar com a beterraba, né? É legal, porque aí ela vai se envolvendo com aquilo, né? Outra dica também, muitas vezes os pais utilizam de meios eletrônicos, celulares, TV, para a criança prestar atenção para comer. Só que não é o mais indicado, porque aí a criança vai prestar atenção no desenho e não vai prestar atenção no alimento. Então, de repente, começar por ali. Desligar os eletrônicos, fazer um horário da refeição que a família tá junto, todo mundo na mesa, né? Então, faz o prato da criança e a mãe e o pai não ficar tão assim dando atenção para aquela criança. Tu vai comer. Tem que comer tudo o prato. Olha esse brócolis aqui, né? Então, digamos, cuidar mais do seu prato, a mãe. Ficar conversando com o pai. Mas tá bom esse brócolis, né, pai? Sabe, interagir os dois e deixar a criança mais tranquila na dela, para que aos poucos ela vai se soltando e aí vai comendo os alimentos. Outra dica também é a questão de usar um prato branco. Porque se a criança, às vezes, ela é seletiva, se um prato é colorido, é muita informação, né? Mas os alimentos, digamos, tem os alimentos que ela conhece, que é do habitual dela. E tem os alimentos novos. Aí fica muita informação. Então, se tu bota num prato branco, fica melhor visualmente para a criança, né? Outra questão também, que alguns autores, eles fazem uma abordagem assim. Tu analisa o que teu filho come. Faz uma lista de todos os alimentos que ele come. E nesses alimentos, tu vê o que eles têm em comum. Se eles têm a cor em comum, se eles têm a textura em comum. E aí começa a introduzir novos alimentos parecidos com cor e texturas do que ele já consome, né? Também é uma dica. Digamos, come só coisa branca, massa e arroz. E não come couve-flor, posso tentar introduzir a couve-flor. Como que é essa introdução? Porque geralmente aí, eu vou fazer minha filha comer couve-flor e boto lá meio prato de couve-flor. A criança seletiva, ela vai ver aquele monte de couve-flor e não vai nem querer saber do couve-flor mesmo. Nem do prato, nem de nada. Nem de nada, é verdade.
Então, a gente tem que começar com uma quantidade muito, muito, muito pequena. O que que é muito pequena? É muito, muito pequenininha mesmo. E vou botar no Ah, prato da sim. criança. Aí a criança vai dizer, não, eu não quero no meu prato. Então, você vai pegar um prato auxiliar e vai botar do lado do prato dela e vai deixar aquele alimento ali. Aham. E vai fazendo todo dia essa mesma coisa, até que vai ter uma... Aí, digamos, amanhã tu vai pedir, posso botar no teu prato? Vai dizer, não, então bota ali do lado. Até que um dia ela vai deixar botar no prato, né? Uhum. Para as crianças, assim, mais seletivas, né? Então, é que Uhum. cada situação tem que ser avaliada, assim, individualmente, né? Mas são dicas que, de repente, já pode auxiliar nesse processo, né? A questão de trazer para a cozinha, às vezes, hoje em dia, né, a maioria dos pais com a pandemia, trabalhando em casa, tem Sim. mais trabalho, né? Mas, de repente, escolha um momento para fazer isso, né? Ou na janta, ajudar a criança ajudar a preparar a mesa, sabe? Coisas pequenininhas que a criança vai se sentir dentro daquele ambiente, aí ela já vai facilitar para ela estar dentro e se sentir que faz parte do processo, né? Porque Aham. muitas vezes ela se sente excluída e muito pressionada, e com pressão a criança não vai comer. Com certeza. Ai, quanta dica maravilhosa, Claudine. São tantas, né, que daqui a pouco, se não dá certo uma, a gente faz outra, Sim, né? isso aí. Riquíssimo isso. Uhum. Claudine, suco. A gente sempre relaciona suco com saúde, né? Porque é como se fosse Uhum. a fruta. Meu filho não come fruta, mas vai tomar suco, né? Qual é a sua opinião sobre o suco, né? Esses sucos de caixinha, o suco natural, como é que é? O que vai bem, o que não vai? O que você diz Sim. para nós, então, sobre sucos? Uhum. Então, o que acontece? Quando a gente faz um suco, a gente usa mais de uma fruta para fazer um copinho de suco, né? Uhum, Então, 2, 3 frutas. Então, acaba concentrando a carga glicêmica daquela fruta. E uhum, para a criança, acaba sendo muito. uhum, Então, quando a gente usar o suco, uhum. geralmente a partir de 1 aninho, tá diluindo. Então, eu vou fazer uma parte de suco para 3 de água. Ah, sim. A indicação, né? E sempre o suco natural da fruta sem açúcar. Os sucos de caixinha, geralmente eles têm um conservante para manter aquela fruta Uhum, e geralmente às vezes tem outros aditivos, né? Então não seria o indicado. sim. Então, se eu quiser dar um suco e fazer essa diluição, né, de uma parte de suco para 3 de água, mas tentar evitar, porque o suco ele tem menos fibra, não é a mesma coisa eu comer uma laranja que vai ter os gomos, a fibra, né? Do que comer o suco em si, né? E muitas crianças, às vezes a gente pensa, vou dar o suco, pelo menos ela vai tomar. Só que aí ela acaba, às vezes, até se tornando assim mais seletiva, que aí ela não quer que o suco não tenha gominho, sabe? Então, de repente, trabalhar a questão dela pegar a laranja, brincar com a laranja e tentar fazer com que ela coma a laranja do que tomar o suco, né? E outra questão que eu me esqueci de falar ali do início, como nós falamos do suco, a questão da água, né? Ah, Quando a gente começa a introdução alimentar, a gente tem que oferecer água também. A gente pode oferecer num copo, um copo com canudinho, tem aqueles copos de 360 também, né? Não precisa ser numa mamadeira, porque às vezes a criança tá amamentando, aí vou dar água numa mamadeira, ela vai fazer confusões de bico, né? sim. Uhum. Então, a gente tem que oferecer água a partir dos 6 meses, só que a criança vai tomar bem pouquinho, não vão achando que ela vai tomar 200 ml, 300 de água, ela toma... A Laura, me lembro que no início tomava nem 50 ml, é muito pouco. Só que a gente tem que criar o hábito de oferecer, né? E gradualmente aí ela vai aumentando esse consumo, né? Uhum. Porque como a gente, pensando assim, a gente estava só com o aleitamento materno, que era líquido, né? A Sim. gente introduz alimentos, muitas crianças têm muita mudança na consistência do cocô, né? Então Ah, a água é importante e a gente tem que atentar para isso, não se esquecer da água. uhum. Muito bem. Então, gente, evita suco, ouviu, Isabela? E tomar mais água, inclusive para gente é bom, né? Isso Claudine, aí. como é que faz, né, essa coisa de higienizar, então, frutas, legumes, verduras, né? Isso, especialmente durante a pandemia, tomou muito, né,
a nossa atenção. Eu lembro que a minha mãe sempre dizia que higienizava tudo ultra bem quando eu era nenê, né? E outros dizem, não, tem que comer um pouco de sujeira para ganhar imunidade e tal. O jeito que nós vamos higienizar frutas, legumes e verduras é diferente do que a gente já faz para nós, adultos, comermos? Como é que é isso? Ou são fases diferentes? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Não, é praticamente igual, né? Que nem a gente faz para gente, né? Então, eu sempre higienizei tudo. Até tem muitas mães na gestação também que fazem essa higienização. Então, é importante a gente fazer. Então, soluções específicas que tu encontra no mercado que são para higienizar alimentos. Uhum. Tem a água clorada, água sanitária, que muitas vezes ela diz atrás, para higienizar alimentos, né? Ou é o hipoclorito, né? Então, geralmente, a diluição é 1 colher de sopa para 1 litro de água. Então, quando tu vai na feira, vem, higieniza todos os alimentos, deixa de molho nessa solução, 10 minutinhos, depois enxágua, seca e guarda. Se os alimentos que tu vai estar cozinhando eles, fazer cenoura cozida, batata cozida, não tem a necessidade, porque aí já vai estar eliminando, né? Então, mais para os alimentos crus, frutas, as verduras em si, né? Eu higienizo tudo, já que eu estou higienizando uma coisa, eu já pego um dia quando compro, higienizo tudo e guardo. E isso aí fica mais prático, né? Com certeza. Então tá bom. Depois, eu vou colocar aqui no vídeo, vocês estão vendo o nome desse produto que a Claudine sugeriu. Claudine, e assim, sobre alimentos perigosos para a criança, né? Você já falou um pouco do açúcar, que a gente sabe que é perigoso. Existem outros tipos de comida, né, que que a criança especialmente vai ingerir, que podem ser perigosos? O que a gente deve... Eu acredito que sim, acho que mais os alimentos processados e ultraprocessados, né? Que acaba que com a praticidade do dia a dia, com a correria, às vezes a gente acaba optando, mas eles não são indicados para as crianças, porque que nem eu falei aquela questão, eles têm muitos edulcorantes, conservantes, né? Então, um bolo que tu fosse fazer em casa duraria 1 semana, às vezes tu compra um do mercado, dura 15 dias, né? Sim. A mesma coisa o suco, né? Então, eles têm muito conservante para fazer com que aquele alimento dure muito tempo. Então, a gente evitar ao máximo e procurar sempre o mais natural possível. Sim. Pode dar uns exemplos para nós de alimentos processados e ultraprocessados? Sim, pode ser que nem bolacha recheada, os iogurtes como, assim, Danoninho, vou usar marcas, não pode? Danoninho, né, Todinho, né? Então, às vezes, assim, a criança quer tomar um leite com achocolatado, então mais fácil eu comprar um leite e um achocolatado, assim, com um teor que não... pode ser um cacau em pó mesmo. E isso, mistura e dá para criança, né? Porque se eu acostumar ela a tomar todinho, o paladar dela, né? Esses alimentos mais ricos em gorduras e açúcares, o que eles vão fazer? Eles vão viciando o paladar da criança, né? E aí, cada vez mais, ela vai querer aquilo. Então, também tem a opção de iogurte, aquele iogurte natural que a gente fala muito, os nutricionistas falam que tem 2 ingredientes, né? Que é só leite e o fermento lácteo. Então, tu pode pegar esse iogurte, bater com uma fruta, que ele fica com morango, que fica muito melhor do que, digamos, dar um danoninho, um iogurte já pronto de morango, esses do mercado, né? Sim. Mas isso, e digamos, também alimentos prontos, digamos, tem aquelas batatas pré-processadas, então, compra uma batata, faz ela em palitinho, faz no forninho, digamos, do que comprar esse pronto. Uma coisa que a gente pode usar, que já vem pronta, que eu acho que auxilia na praticidade, são os legumes congelados. Então, tem assim uns pacotes de brócolis ou seleta de legumes que tu vai olhar nos ingredientes, né? É importante a gente sempre olhar nos ingredientes, se a gente fica na dúvida. Mas será que é processado ou não é? Então, eu vou olhar naquele brócolis congelado, só tá escrito brócolis. Então, ele não tem, assim, nenhum conservante, nenhum edulcorante, né?
Então, é uma opção que a gente pode estar utilizando. Sim, bem melhor, né? Eu adoro esses legumes congelados, sempre tem, porque é super prático, né? A gente joga ali na água, dá uma refogadinha, já tá pronto. Claudine, um outro problema da nutrição, né, é a obesidade. Claro, nós temos hoje em dia cada vez mais crianças obesas, né? O que a gente pode fazer para evitar, então, a obesidade dos nossos filhos? Claro, você já falou um pouco, né? Claro, se nós mantivermos uma alimentação mais natural, melhor. Mas às vezes, né, na correria do dia a dia, a gente acaba oferecendo outras coisas, né? Então, como é que faz para evitar a obesidade ou para corrigir a obesidade? Eu acho que o principal é ser o exemplo, né? A criança aprende pelo exemplo dos pais. Então, se na minha casa, eu e meu marido, a gente não come salada, a minha filha não vai comer. Se a gente come, assim, fritura diariamente, né? Alimentos mais calóricos que vão propiciar essa obesidade, a minha filha, o meu filho vão ser obesos, dificilmente não vão ser, né? Então, a gente tem que ser o exemplo diariamente. Ah, mas eu faço, digamos, tudo errado. Começa aos pouquinhos, começa botando uma salada para a família toda que não come, começa introduzindo uma fruta, começa tomando mais água, sabe? Não precisa mudar tudo de uma vez, mas se começar aos pouquinhos e gradualmente ir alterando a alimentação, eu acho que é o principal. Ah, a minha vida é corrida, eu trabalho muito e tal. Então, pega um dia no sábado, cozinha tu com o teu filho, com a tua filha, fazem um bolo juntos, sabe? Sim. Acho que são pequenas ações que podem auxiliar. Não só a alimentação, mas também a prática de atividade física, né? Então, e com a criança, agora, claro, a questão da pandemia dificulta bastante, mas brincar com ela em casa mesmo, de correr, de pular, de dançar, né? Então, são coisas simples que podem auxiliar bastante, né? Porque se a criança vê o pai sempre sentado no sofá, a mãe, ela vai ter o mesmo hábito, né? Então, a gente tem que incentivar. Porque uma vez eu vi tem aquela escritora, a Rafaela Carvalho, se não me engano, da Matrescense, ela falou assim, se eu te dissesse para te acordar todo dia às 3 da madrugada e dar um remedinho pro teu filho, tu não ia fazer, que fosse importante, que ele ia crescer saudável, né? A gente ia fazer de tudo pelos nossos filhos. Então, acho que a gente tem que se dedicar, né? Pequenas coisas para auxiliar seu exemplo, para eles terem uma alimentação para o futuro deles saudável, né? Certeza, porque praticamente tudo depende disso, né? Então, além de reforçar os vínculos, porque a gente faz coisas juntos, né? A gente também sabe que está oferecendo o melhor, né? Porque não adianta, gente. Às vezes a gente é atropelado pelo dia a dia e só vai apagando incêndio, né? Durante o dia, digamos assim, e a gente só vai perceber depois que a coisa já está feita, depois que o nosso filho já está lá super seletivo, ou com problemas de obesidade, aquilo que a gente podia ter feito antes, com um acompanhamento nutricional bacana, né? É importante, acho também essa relação, você tem de confiar na sua nutricionista, você tem que acreditar nela, às vezes tem que procurar mais de uma, né, gente? Então, essas dicas foram super, ultra importantes, acho que a Claudine conseguiu cobrir uma ampla gama, né, de assuntos ligados a isso, para deixar os nossos filhotes aí, ou seus alunos, assim, bem nutridos, para que em cima dessa nutrição, com o seu corpo funcionando bem, alimentando bem o cérebro, ele consiga desenvolver bem as suas outras habilidades. Dini, acabou o café, vamos agora para o shot de expressinho. E para as nossas perguntas rapidinhas, então, Claudine, um lema de vida. A praticidade, com certeza. Quanto mais prático e objetivo, esse é meu lema. É verdade, eu te conheço, sei que é esse mesmo. Uma experiência que você não viveria de novo. Com certeza a pandemia.
Ai, acho que ninguém queria viver isso, mas infelizmente parece que os cientistas nos alertam para a possibilidade de que pode haver novas pandemias, né? Temos que nos preparar melhor aí. Fazer uma academia dentro de casa, especialmente, né? Uma experiência que você indica que nós tenhamos na vida. Cozinhar com seus filhos. Ai, coisa bem boa. Um livro que você nos indica. Até eu separei aqui, tem um livro bem legal, é para ser rapidinho, né? Mas, da Gabriela Capim, que é Socorro, Meu Filho Come Mal. E ele tem várias dicas de receitas. E ela trabalha por cores, né? Ela trabalha 5 cores. Então, às vezes, a criança come 3 cores e aí incentivar a criança a ter 5 cores no prato. Que legal! Adorei essa dica, eu especialmente, né? Qual é o melhor momento do dia para você? De manhã eu sou mais bem-humorada. Mais bem-humorada, eu ao contrário. E qual é a sua mensagem para nós? Eu acho que a gente se dedicar a ter uma vida saudável, né? Não que ela não inclui só a alimentação, inclui várias outras práticas, né? Da gente estar bem saudável com a gente mesmo, que a gente vai conseguir passar isso para nossa família. E hoje em dia a gente tem muita mente assim de trabalhar só eu tô doente, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou mudar? Mas trabalhar com a prevenção, prevenir, né? Então, é super importante essa prevenção. Então, para a gente prevenir, a gente tem que ter hábitos saudáveis, né? De vida, no geral. Ai, perfeito isso, perfeito, né? A gente é uma cultura, né? De agir só depois que o problema já está instalado, quando a prevenção, ela dá mais trabalho, é claro, mas muito menos sofrimento, né? Perfeito, Claudine. Bom, todo mundo sabe que eu sou fã de Harry Potter, e no Harry Potter tem um espelho que ele encontra lá pelas tantas do primeiro livro, do filme, em que esse espelho é o espelho de Ogezed, que ao contrário é desejo, né, em português, e a gente olha e enxerga aquilo que a gente deseja profundamente na vida. O que que você enxergaria no espelho de Ogezed, Claudine? Eu queria enxergar a minha filha tendo assim toda a realização que ela é profissional, pessoal, feliz, né? Ela podendo ter, eu querendo ter ela, que ela tivesse seus filhos, para mim ter essa vivência de ser avó, que nem a minha mãe está vivendo hoje, né? Então, é isso que eu desejo. Maravilha! Claudine, foi uma alegria imensa estar com você hoje. Eu acho que a quantidade de coisas que a gente aprendeu hoje, talvez você nem tenha a noção do alcance desses conhecimentos. Desejo que você seja muito bem-sucedido e muito feliz. A você que acompanhou essa entrevista, obrigada por estar aqui. Curta o canal Land. Siga a gente também lá nas páginas, nas redes sociais, Instagram e Facebook, porque tem muita coisa boa vindo aí. Espero você também no próximo Coffee Land, em que nos encontraremos, então, eu, você, café e gente que sabe muito. Até mais, pessoal! Tchau!